Pessoal, eu estou no meio da sala aqui, e aí tá um pouco de barulho. A sala da luz está vazia, que você vai dentro? Tá, eu vou mudar de sala, gente, para tentar ter menos barulho, e já volto rapidinho, tá? Eu não vou nem desconectar. Eu vou caminhar com vocês. Bora lá. Ah, tá. Obrigado pela paciência, pessoal. Vamos lá. Vou tentar começar. Pronto. Bem, boa tarde a todas, a todos. Boa tarde, pessoal. Vamos começar a reunião. A pauta ela estava extensa, mas vamos tentar dar conta dela. Então, inicialmente, nós temos hoje faltas justificativas, ata número 6, Comissão de Financiamento e Orçamento, Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições e Comissão Temática Eleitoral. Na Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições, o primeiro item, que é uma revisão, alteração do regimento interno, é esse item que demanda quórum qualificado, tá? Então, se a gente tiver quórum qualificado, a gente faz a votação dele, do contrário, a gente vai vencendo os outros itens. Alguém tem algum elemento para acrescentar à pauta? Rafael. Pois não, Nestor? Tá, não, eu quero acrescentar na pauta para discutir sobre como que é, levantamento sobre os benefícios eventuais Ok. e sobre o CRAS Brejaru. O Rafa, eu também tenho uma sugestão que é da Regi, que faz parte da comissão de normas. Aham. Eu não sei se seria discutido, mas eu aproveito para acrescentar. Qual seria? Ela fez a visita a uma instituição e ela sugeriu que, quando da negativa da aprovação daquela instituição para fazer parte enfim, da aprovação ali do rol, que essa instituição ela receba o retorno da negativa para que ela possa participar do conselho, ou, enfim, se credenciar o conselho que de fato faça parte das suas competências, né? Ela estava falando, se eu não me engano, é da instituição, só um pouquinho, deixa eu confirmar para ela. É a RAD, que eles fizeram visita, se eu não me engano, ela me disse que era da saúde, né? Pelas competências, pelas atribuições ali, e aí ela sugeriu que fosse dado retorno. Aí eu não sei se é o próprio conselho que faz isso ou é a comissão que fez a visita. Tá, vamos deixar isso como pauta, ok? Tá. A gente tenta esclarecer isso. Perfeito. Pessoal, Tem uma inclusão de pauta, o Rafa, qual? que é da Comissão de Políticas, que é a resposta, a gente encaminhou um ofício a respeito da denúncia que o senhor Nestor fez na última plenária, né, falando sobre os cadeados, e a gente tem uma resposta. Então, políticas podem depois fazer a leitura da resposta que veio. Ok. Ok, pessoal. Aqueles que forem favoráveis à inclusão desses itens à pauta e à aprovação geral da pauta, por favor, permaneçam como estão. Contrário, se manifestem. Não tendo manifestação, está aprovada a pauta. Então, vamos dar prosseguimento. Lembrando, Marina, por favor, me avisa se a gente tiver o quórum lá que é necessário para a comissão de financiamento, tá? Aí a gente discute de avaliar na hora lá. Ata número 6, como de costume, a gente pede para ler antecipadamente. Pergunto se tem alguma alteração para alguma contestação da ata número 6.
Não tendo, coloco em votação para aprovação da ata número 6. Aqueles favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, está aprovada a ata número 6. Comissão de Financiamento e Orçamento. Aprovação dos relatórios de empenhos e balancetes financeiros dos meses abril e maio 23 e ofício 242/2023, remanejamento do plano IGD-PBF 2023. Tem alguém que gostaria da comissão aqui presente, além de mim? Ninguém da comissão presente? Tá, então, eu vou... Vocês me Eu tô, permitem... Rafa. Você está... desculpa, Fran, a cabeça está longe. Você consegue ler a ata, Fran? Então, eu tô com um problema porque todos os documentos estavam no meu outro WhatsApp e eu perdi o meu, foi clonado o meu WhatsApp e eu não consegui, eu não tenho nem acesso à documentação aqui. Não, tá ok, tá ok. Se vocês me permitirem, eu vou ler rapidinho a ata, ok? Ata da Comissão de Financiamento e Orçamento. Na ata, eu vou lê-la e ela já inclui esses dois itens que foram trabalhados, tanto os empenhos e balancetes de abril e maio de 23, quanto a solicitação de remanejamento do IGDM. Tá? Então, a reunião ela foi no dia 6 de setembro de 23, às 9 horas, pelo Google Meet. Foram analisados balancetes e relatórios de empenhos pagos referentes aos meses de abril e maio de 23 e solicitação de remanejamento do plano de aplicação IGDM, que foi solicitado via ofício 242/23. Esteve presente nessa reunião o Josias, que é o coordenador do Cadastro Único, justamente também para esclarecer essa solicitação. A comissão sobre os balancetes e empenhos. A comissão verificou que os empenhos 459 e 461 de maio de 23, sobre aquisição de fraldas, contrariam indicação prévia do Conselho. A comissão também solicitou informações sobre movimentação em conta apresentada no balancete de maio de 2023, com a seguinte descrição de conta: CAPEMISA, que é uma organização não governamental, se não me engano. Queria entender o que era essa movimentação. Sugeriu-se que fosse esclarecida a movimentação citada durante a plenária do Conselho. Tendo em vista não haver outros empenhos em conflito com a decisão do Conselho, mas tão somente a aquisição de fraude de maio de 2023, essa comissão indica a aprovação com ressalva dos balancetes e relatórios de empenhos apreciados. Só para esclarecer, a comissão ela tinha sugerido que fosse feito um esclarecimento durante a plenária sobre a movimentação com o título de CAPEMISA nos balancetes. A Marina me adiantou que conversou com a gestão, pedindo esse esclarecimento, e a gestão indicou a ela que fizesse uma solicitação para o financeiro da prefeitura, se não me engano, para a Ismênia, gestora, e essa solicitação ela vai ser encaminhada ainda. Estou correto, Marina? Acho que é Isso isso. mesmo, já está pronto o ofício, só falta encaminhar. Tá, então... Só lembrando que todas essas coisas aí, ela tem uma minuta já de resolução que foi encaminhada junto. Então, a resolução já está desenhada já. Perfeito. Desse modo, então, a gente não tem agora o esclarecimento sobre essa movimentação. Deixando claro, a comissão ela não verificou uma irregularidade. Ela só gostaria de entender o que tinha sido aquela movimentação financeira, tá? Porque essa instituição ela também aparece agora numa avaliação da comissão acho que de normas, né? Uma visita. Eu queria entender o que houve ali de movimentação. Mas houve, então, uma aprovação, um indicativo de aprovação com ressalva pela aquisição de fraldas. Então, coloco aqui em aberto para quem queira questionar ou queira fazer algum esclarecimento, apontar alguma coisa. Nenhuma fala. Então, eu vou colocar para votação do Conselho
essa sugestão da comissão, que é aprovar com ressalvas esses balancetes e empenhos, aprovar as contas com ressalvas. Quem for favorável a esse posicionamento, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste agora. Nenhuma manifestação, então entendemos que está aprovada de acordo com o parecer da comissão, indicando aprovação com ressalva. Dando prosseguimento à ata, sobre o remanejamento do IGDM, o coordenador Josias expôs os motivos da solicitação, sendo dada a indicação de aprovação por essa comissão. Então, o Josias ele esclareceu o que contas que não precisavam ser pagas, enfim, como ele remanejaria esse recurso que está lá explicado no documento, ele só pormenorizou, e a comissão entendeu que não havia nenhuma irregularidade, não havia nenhum fato estranho, e indica a aprovação desse remanejamento, conforme solicitação em ofício. Coloco em aberto, caso alguém tenha algum questionamento. Não tendo nenhum questionamento, ponho então em votação a aprovação do remanejamento conforme solicitado. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários, por favor, se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Está aprovado o remanejamento conforme solicitado. Feito isso, vamos dar prosseguimento justamente com a Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições. Acredito, Marina, a gente ainda não tem o quórum necessário para a revisão do regimento, né? Não, não temos. Tá. A gente vai ter que deixar essa para outra pauta. Tá, então... Para o mês que vem. Ok. Só para esclarecer, para ninguém ter dúvida, tá? Para fazer qualquer alteração no regimento do Conselho, nós temos que ter um quórum maior do que o quórum regular das demais aprovações. Porque o regimento ele dita todo o funcionamento do Conselho, então por isso ele precisa de um quórum qualificado. Não tendo este quórum, fica para a próxima plenária a apreciação das alterações. Dando prosseguimento, então... Rafa, Pois não, Nestor? só não sei se pode ser agora, pode ser mais tarde, tá? Eu gostaria de ter um esclarecimento, tá? De lo que vai ser alterado no regimento, tá? Porque eu peguei as alterações que me mandou a Marina, só que não deu muito tempo de ler assim por encima. Tá. Tá? Será que depois tu me pode explicar um pouquinho como que funciona isso aí? Que é o que vai ser alterado? Tá. Eu não sei se tem alguém da comissão de normas agora que poderia só simplesmente fazer um esclarecimento para o Nestor, ou a Marina, de quais elementos, assim... Eu posso falar, porque eu já fiz as alterações, eu marquei aqui. A gente vai ter ali no artigo 5º, né? A única coisa que foi alterado no artigo 5º é aquela questão ali que a gente já teve problema no Conselho no passado, que ele não era claro a respeito dos biênios. Então, se a pessoa, uma conselheira não governamental, tentou voltar para o Conselho na época e não conseguiu, porque ela já tinha participado dos 2 últimos biênios, mas não tinha sido completo. Então, naquele momento, o Conselho decidiu que ela não poderia voltar. Então, a gente só reforçou isso dentro desse artigo, né? Os representantes governamentais ou não governamentais que já tenham sido indicados pela sua entidade pela segunda vez consecutiva, ou seja, que foi reconduzido mais de uma vez em mandatos subsequentes, completos ou não poderá participar do processo eleitoral enquanto candidato e candidata para um 3º mandato seguido, mesmo que representando outra entidade ou segmento. Aí depois a gente vai ter alteração lá no artigo
no artigo 7º, né? Foi incluído 2 parágrafos ali. Então, eu vou ler o 7º. Caso a vaga não seja preenchida por algum segmento, no período de convocação, será prorrogado o prazo do edital até as vagas serem preenchidas por seus respectivos segmentos, respeitando, assim, a paridade nas representações, conforme a resolução do Conselho Nacional, número 100, de 20 de abril de 2023. Parágrafo 1. Na ausência de representantes do segmento de entidades no ente federativo, as vagas deverão ser preenchidas com representantes dos segmentos de usuários e de trabalhadores, nesta ordem. Fica impedido de representar o segmento dos trabalhadores na composição dos conselhos e no processo de conferência ou profissional que estiver no exercício do cargo de designação, função de confiança, cargo em comissão ou de direção na gestão da rede socioassistencial pública ou de organização da sociedade civil. É vedado ao trabalhador ocupar vaga destinada ao segmento do usuário. Isso tudo foi retirado de uma resolução nacional, que é a número 100. Aí depois a gente vai ter uma alteração, se não me engano, lá no 17, que fala o processo de eleição será pautado no artigo 13 da resolução número 100, de 20 de abril de 2023, que dispõe que os representantes da sociedade civil sejam eleitos em assembleia instalada especificamente para esse fim, isto com fórum próprio. Isso aqui já tinha, só que ele fazia uma referência a uma resolução antiga e a gente só atualizou que o número da resolução que essa traz, mas já era assim. Então, só mudamos ali a questão do número da resolução. E é isso, não mudou, não alterou mais nada. A gente só procurou alterar aquilo que veio, que é a 99 e a 100. Beleza, Marina, obrigado, só estou com uma dúvida em relação à primeira parte da tua explicação ali do retorno, né, da recondução. Independente se o conselheiro estiver no cargo de titular ou suplente na posição, numa dessas duas posições, ele permanece não podendo retornar após os 2 biênios, é isso? Ele não pode retornar se ele fizer parte. Por exemplo, o pessoal que entrou na eleição de 2019 foi até 2021, aí foi um biênio. De 2021 a 2023, outro biênio. Se ele ficou nesses 2, nesse agora ele não vai poder concorrer. Né? Titular ou suplente, independente. Independente. Tá. A entidade, ela continua concorrendo, mas ela tem que enviar novos conselheiros, não pode ser a mesma pessoa. Aquele CPF não pode. Entendi, obrigada. Não. Algum outro esclarecimento que vocês gostariam? Dada a natureza da questão, vai ficar para a próxima plenária. Seria interessante hoje, justamente porque algumas coisas versam sobre eleição e sobre mandato, né? E a gente tem a eleição logo à frente, mas vai ficar para a próxima. Vamos, então, para revisão da Resolução 39, CMAS, 2016. Poderiam esclarecer, por gentileza? Então, essa resolução, a 39 é uma resolução que ela versa sobre a inscrição das entidades e organização de assistência social do nosso município. Então, a gente está fazendo uma resolução que vai só alterar um artigo para a gente ficar igual dita a regra do Conselho Nacional. Porque o Conselho Nacional, todos os documentos exigidos, né, a gente tinha, era igual. A única coisa que não era igual é que a gente pedia a cópia da utilidade pública municipal. E aí a gente só tirou isso porque isso aqui não faz parte da documentação que a resolução nacional pedia. Foi a única coisa que alterou. Então, vai ter alteração só lá no artigo 9º e no artigo 17, onde a gente tira esse item das exigências de documentação para solicitar inscrição. Ok. Alguém tem alguma dúvida a respeito?
Obrigado pelo esclarecimento, Marina. Põe em votação, então, essa alteração da resolução número 39, que remove a necessidade de... Esqueci agora. Utilidade pública municipal. Favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, por favor, se manifestem. Nenhuma manifestação. Então, está aprovada a alteração da resolução. Vamos, então, agora para parecer 0223, CAPEMISA, Instituto de Ação Social. Daí eu queria ver se alguém da comissão tem interesse em fazer a leitura, se quer que eu faça, eu posso continuar fazendo. Temos representantes da comissão aqui presentes? Acho que tem só a Andresa, se não me engano. Andresa, e tem o senhor... tem a Andresa. A Andresa poderia explicar o parecer da comissão? Acho que... Se quiser, eu posso continuar fazendo a leitura, gente. Por gentileza, Marina. Por gentileza. Tá. Data da visita, 31/8/2023. Nome da entidade, CAPEMISA, Instituto de Ação Social. Endereço, Rua São Clemente, 38, sexto andar, Botafogo, Rio de Janeiro. Endereço visitado onde se aplica o projeto. Rua Oscar Armândio, Brejaru, Palhoça. Responsável, Janete Maria de Cerqueira Figueiredo. Nível de proteção básica. Serviço, projeto, programa. Projeto Despertar para Empreender. A entidade CAPEMISA, Instituto de Ação Social, inscrita no CNPJ número 33-287-319-1000-07. Localizada no estado do Rio de Janeiro, através de seu representante legal, senhora Janete Maria Cerqueira Figueiredo, encaminhou à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social o requerimento de inscrição com a documentação para o registro junto ao CMAS de Palhoça, em março de 2021. Após análise, essa comissão verificou que a documentação preenche as exigências formais contidas na Resolução número 39 de 2016 do CMAS, qual regulamenta a matéria do processo de inscrição das entidades e organizações da assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do Conselho Municipal de Assistência Social. Aspectos observados. Em visita realizada no dia 31 de agosto, os conselheiros foram recebidos na sede da EBAS, aonde ocorre o projeto Despertar para Empreender, localizado no bairro Brejaru, onde foram observadas as seguintes informações. O público-alvo do projeto são adolescentes a partir de 13 anos. Atualmente, o projeto atende 23 adolescentes. O atendimento aos adolescentes ocorre 3 vezes na semana. O acesso é através de referenciação do CRAS. São ofertadas aulas de informática e preparação para o mercado de trabalho. Oferta também curso de tecnologia da informação com certificação e encaminhamento ao mercado de trabalho. Atendimento com psicólogo 2 vezes na semana, com foco no fortalecimento de vínculo e desenvolvimento de atitudes e habilidades para inserção no mundo de trabalho. Parecer da comissão. Diante da visita técnica realizada, documentos apresentados e atividades executadas pela entidade, a Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrição informa que a entidade atende aos requisitos conforme estabelecido na Resolução 33, de 21 de novembro de 2011, qual define a promoção da integração ao mercado de trabalho no campo da assistência social, bem como atende plenamente aos requisitos para o Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social. Desse modo, a Comissão de Normas, Regulamento e Inscrição sugere parecer favorável ao registro da inscrição do projeto Despertar para Empreender da entidade CAPEMISA, Instituto Ação Social, sendo que se apresenta submetido à apreciação e aprovação do plenário para homologação do registro.
Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Algum questionamento? Tem. Pelo que me pareceu, a comissão entendeu que ela cumpriu todos os requisitos necessários, não tem nenhuma dúvida apresentada pela plenária. Então, coloco em votação aqueles favoráveis pela aprovação da inscrição do projeto da instituição CAPEMISA, por favor, permaneçam como estão. Contrários, por favor, se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, está aprovada a inscrição do projeto. Parecer 03 de 23, Instituto RAD. Data da visita, 31/8/2023, entidade Instituto RAD, Rua Jair Ramos, 38, Pedra Branca. Responsável, Maria Luísa de Oliveira Urbano. Nível de proteção, média complexidade. Projeto social que distribui via prefeitura, ONGs e instituições polivitamínicos e ômega 3 para gestantes com carências nutricionais através da prescrição e acompanhamento de médico ou nutricionista. A entidade é Instituto RAD, escrito sobre o CNPJ 10.242.045/1000-26, através de seu representante legal, senhora Maria Luísa de Oliveira Urban, encaminhou à Secretaria Executiva do CMAS um requerimento de inscrição com a documentação para registro junto ao CMAS em dezembro de 2021. Em visita realizada em 31 de agosto de 2023, os conselheiros foram recebidos na entidade para observar a estrutura física e serviço prestado, constando as seguintes informações. O Essentia Group, através do projeto B Generals, produz e entrega ômega 3 e polivitamínicos pré-natais para gestante com maior necessidade nutricional. Os suplementos são entregues durante o atendimento pré-natal através de instituições e ONGs e prefeituras municipais cadastradas no projeto. Parecer da comissão. Diante da visita técnica realizada, documentos apresentados e entidades executadas pela entidade, a Comissão de Normas e Inscrição identificou que os serviços ofertados pela entidade não se enquadram na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Deste modo, a Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrição sugere o indeferimento do pedido ao registro de inscrição da entidade Instituto RAD, sendo que se apresenta submetido à apreciação e aprovação do plenário. Algum questionamento, pessoal? Nenhum questionamento vindo da plenária. Coloco, então, em votação o parecer da comissão pela não inscrição do Instituto do projeto apresentado. Favoráveis ao parecer, permaneçam como estão. Contrários, por favor, se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Está aprovado de acordo com a sugestão da comissão em parecer. Ô, Rafa, só Oi? porque a gente está falando do RAD, só fazendo aqui um adendo, a gente está falando do Instituto RAD e já pegando aquilo que a Francine trouxe. Sim, eu já incluí. As entidades elas recebem um retorno, tá? Então, toda entidade, se ela recebe um retorno ou de aprovação ou de não inscrição. Marina, não foi essa questão da... Talvez eu não tenha me explicado ali no começo. O que a Regi quis falar é no sentido de orientar sobre qual conselho pode-se fazer o registro e a inscrição para que haja o fomento, né, a contrapartida do executivo para o andamento daquele projeto, né? Não só a devolutiva se sim ou não, né, do parecer, mas se existe algum outro caminho a ser percorrido para que ela receba essa contrapartida financeira do executivo, né? Foi essa a sugestão da Regi só. Eu acho que tem um problema, acho que só tem um problema nisso, que é para a gente indicar, eu entendo, facilitaria muito, por exemplo. Não, esse projeto aqui ele é saúde, vamos mandar lá, a gente pode indicar que procure a saúde, né? Só que para isso a gente teria que entender os critérios
de aprovação de outra política pública, de outro conselho, entendeu? Porque Entendi. sem isso, a gente vai mandar no escuro, falar, olha, nos parece saúde, ou nos parece educação, nos parece tal coisa, vai lá ver, né? E isso é óbvio, informalmente pode ser feito. Agora, Sim. formalmente, me parece um pouco complicado de fazer se a gente não tem embasamento. Porque quando é feito a devolutiva, a gente só coloca que não se enquadra na tipificação dos nossos serviços. A gente não coloca outras questões, então não tem os desdobramentos sobre quais serviços, e sobre outras tipificações que ela atenderia, é isso? Acredito que sim. É isso, Marina? Sim, informalmente até dá para fazer, mas para ser um encaminhamento, de fato, teria que conhecer tudo sobre o Conselho da Saúde, ou tudo sobre os demais conselhos, né? Mas, assim, informalmente dá para fazer. Falar, ó, você pode tentar e ver como que é lá, né? Mas aí a pessoa vai entender que aqui não é o espaço que ela vai conseguir, né? Sim. Porque, por exemplo, Ela tem várias instituições que trabalham com adicção a drogas, que daí é muito evidente, assim, que é saúde, né? E a gente fala, isso aqui é saúde, isso aqui não é assistência. Recorra à saúde, né? Agora, Sim. agora existe, tipo, por exemplo, ele é algo relacionado à saúde, saúde alimentar, não sei. Agora, se enquadra para inscrição lá em algum projeto, alguma categoria, eu particularmente não domino. Eu não sei. E aí, acho que esse é o problema de fazer isso oficialmente, sabe? Oficialmente dizer procure tal outro órgão. Entendi. Talvez a gente possa amadurecer um pouco essa ideia, assim, não para essa gestão, mas para a próxima. Porque a rede ficou preocupada porque ela fez a visita e ela identificou que a instituição oferta um serviço muito interessante, né? Muito condizente com a realidade e a necessidade de quem é atendido. E ela fica assim, talvez eu vou usar um termo que não seja Como adequado, mas ela orientar, fica né? um pouco assim com dó de exatamente de não Como receber orientar. a orientação correta e talvez isso possa prejudicar o andamento do projeto em si, né? O que eu vejo que poderia ser feito, num primeiro momento, talvez, é verificar todos os conselhos e modalidades de inscrição que existem nas políticas públicas, no município, por exemplo, e a gente fazer um evento, por exemplo, uma aproximação desses conselhos para que eles se apresentem um para o outro. Ah, Tá? bacana. Uma capacitação Uhum, para que a saúde entenda dessa inscrição da assistência e vice-versa, com a educação sim. e com os outros. Para daí a gente Uhum, ter uma proximidade de entender melhor. Ah, não, isso aqui, olha, isso aqui realmente parece daquele conselho. Não, isso aqui é muito bom esse projeto, mas ele é um projeto que não está amarrado a nenhuma política pública. Ele é uma outra uhum, linha, né? uhum. Então, acho que no primeiro momento, que talvez a próxima composição do conselho possa fazer, é tentar essa aproximação com os demais conselhos, para a gente fazer uma espécie de capacitação ou de discussão, roda de conversa, não sei o nome, né? E o método, Uhum, mas desse modo de apresentar um para o outro quais são as atribuições daquele conselho, bem rápido, mas quais são os uhum, critérios, o que esse conselho credencia, o que esse uhum, conselho oportuniza. Eu acho que uhum. isso dá para fazer. Eu acho que Faz isso, sentido, Rafa. num primeiro momento, dá para começar por aí e daí ver os desdobramentos. Se lá para frente a pessoa se sentiu confiante de fazer esses encaminhamentos entre conselhos, ok, né, ou outros modos. Eu acho que no primeiro momento poderia fazer algo nesse sentido. E se vocês acharem interessante, a gente pode deixar aqui uma decisão da plenária para que a comissão de normas tente esse contato com os outros demais conselhos e executiva, ou a próxima plenária tente já esse trabalho, né? Bacana. Acho que fica aí o desafio para os próximos integrantes. Ô, Rafael, Pois não? e que eu estou entendendo
aí no caso, não seria a entidade que tem que ser, como é que se diz, especificamente qualificada para aquilo, por exemplo, para a saúde. No caso, isso aí não é a própria entidade que tem que se qualificar. É que acontece, Santos, por vezes a entidade ela cria um projeto muito bom, ela vê que existe um problema social e ela cria um projeto e que tem um impacto, né? E aí tem as políticas públicas que vêm com seus critérios, né? Tipo, assistência tem seus critérios, saúde tem outros critérios, enfim. E ela vai tentar se enquadrar, onde é que ela consegue apoio, né? Daí ela verifica que o projeto dela, apesar de ser bom, não se enquadra tão bem. Ela cumpre os requisitos, mas teria que fazer mudanças no seu projeto. E ela está perdida, né? E acho que cabe, pensando que cada entidade, cada projeto sério, ele visa um bom impacto para a população, eu acho que a gente não precisa levantar uma barreira e dizer, olha, se vira. Né? Eu acho que se o conselho puder facilitar um pouquinho a vida da entidade, ali num projeto que é interessante, a gente facilita nesse ponto. Assim. Eu acho que é só para facilitar um pouco, que já é difícil criar um projeto, manter um projeto, executar um projeto. Se a gente puder não atrapalhar, já é bom. Porque, às vezes, é isso. É que eu achava que quando eles fazem a entidade, montam, né, eles já estão com aquela especificação já, ó, nós vamos, por exemplo, um exemplo, né? Nós vamos fazer a nossa entidade vai ser da saúde. Sim. Eu achava que era assim, quando formava uma entidade. É que, assim, se você pega, por exemplo, pessoas profissionais em fazer isso, né, que conhecem as políticas públicas, provavelmente eles conseguem montar um projeto bem estruturado, alinhado a uma política pública e aos critérios de credenciamento, de fomento, enfim. O que ocorre é que muitas das entidades são pessoas que enxergam um problema social e tentam colaborar de algum modo e criam um instituto, que já é uma burocracia grande, criam uma OSC, mas não tem essa profissionalização ainda tão grande, ainda mais para aderir a uma política pública. E aderir tem vantagens e desvantagens, né? Então, ocorre isso. Tem muita gente que começou um projeto lá atrás, anos atrás, na vontade ali de ajudar uma comunidade, enfim, e as políticas públicas só vieram anos depois. E aí ela tem que se adequar também. Então, se você não tem profissionais que estejam acompanhando isso, a entidade pode não estar bem orientada. Marina levantou a mão? Valeu, Rafael. Obrigado. Que é isso? Sim, Rafa, levantei a mão. Oi. É o seguinte, pelo que eu entendi dessa entidade aí, ela vem encaminhada assim na prefeitura. Então, assim, todo mundo quer, porque assim, tem aquela coisa da inscrição no Conselho de Assistência, parece que tem alguma coisa a ver com alguns impostos que não pagam e tal. Então, o pessoal sempre, quando vem atrás, vem com esse objetivo, assim, né? Só que nem tudo é enquadrado aqui. Daí eles chegam na prefeitura, né, e tentam, eu tenho uma entidade, uma ONG, sei lá o quê. E aí eles começam a buscar, a não pagar imposto de alguma forma. E aí eles mandam tudo para onde? Para cá, né? Uhum. Daí é aqui que vai filtrando, assim. Então, não sei como são os outros conselhos. Por exemplo, se o da saúde teria esse tipo de isenção de imposto, não sei como funciona lá. Mas o nosso, eles visam muito isso, né? Então, ele passou pela prefeitura ali e já encaminharam direto. Tanto que eles tinham certeza, assim, faz tempo que a gente conversa com esse pessoal e eles têm um pouco de pressa, né? Apesar que tá desde 2021 ali na fila, mas eles sempre estavam, quando é que vai ser a minha vez? Quando é que vai ser a minha visita? Tal. Por quê? Porque eles visam essas coisas, né? Uhum. Então, já vem encaminhado lá da prefeitura, assim, porque eles também não entendem quando eles encaminham.
Não fizeram, vamos dizer assim, um dever de casa, assim, uma orientação prévia antes de montar o projeto alinhado à política pública, né? E aí, infelizmente, choca. Eu acho que só para a gente não perder o ponto da conversa, que é o parecer já foi aprovado conforme a orientação da comissão. Para a gente não perder o ponto que a Fran trouxe, a gente deixar aqui uma indicação, então, para que a próxima plenária, né, próximo grupo que formar este conselho e a comissão de normas trabalhem para fazer uma proximidade entre conselhos, para alinhar esses processos, para que se conheçam melhor esses processos e seus critérios. Posso colocar isso em votação, gente? Nenhuma fala contrária. Então, eu vou colocar em votação aqueles que, se forem favoráveis a essa indicação para a próxima plenária, próximo conselho, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Está aprovada essa indicação de trabalho para a próxima gestão. Dando prosseguimento, gente. Comissão Temática Eleitoral. Informe sobre o andamento do processo eleitoral. Isso aqui é só um informe mesmo, né? Tá. Para lembrar que a eleição vai ser no dia 23 de outubro, das 14 horas até as 15h30 ali, no Centro de Convivência do Idoso, né? Uhum. Lembrando também que a gente já está recebendo a documentação da eleição, né? Esse recebimento ele vai até o dia 11/10, né? A eleição é dia 23/10 e a posse é dia 27/10. Até o momento, só 2 entidades enviou documentação, que foi a dona Laura e o Sereno. E quanto ao governamental, a gente só recebeu o ofício da Educação e da Saúde. Então, assim, você que é conselheiro, né? O seu secretário, o seu superior lá já recebeu, né? O ofício. Então, chega junto lá, conversa com ele, né? Quem que ele vai indicar, né? Porque dá uma cobrada, né? Assim como hoje eu conversei com o seu Nestor e falei para ele se eles não vão encaminhar o usuário lá do fórum. Daí ele falou que parece que esse ano não vai ter. E se ele tiver aí, eu gostaria que ele explicasse um pouquinho melhor sobre isso. Eu não sei quem que está aí, que me acompanha desde 2015 para frente. Tá? Então, a explicação que eu posso dar é que em 2015, quando eu entrei como conselheiro, eu tive muitas dificuldades para entender o que eu ia fazer no conselho. Eu fui, se pode falar, taxado como um maluco quando fazia as perguntas, tudo isso aí, porque não tinha conhecimento sim, do que era assistência social, mas sabia como que funcionava a lei. Durante 2 anos, dentro do conselho, eu pedia capacitação para mim entender qual era a minha função aí. Está bem que na época eu tinha uma boa assessora, que foi dona Laura, que me assessorou, que era conselheira, tudo isso aí, e me ia assessorando, até conhecer o fórum estadual. Quando eu implantei o fórum dentro do município, estava tudo bem. A gente começou a fazer um serviço que era um serviço do município. Era serviço que os CRAs teriam que fazer, os CREA, inclusive os gestores. O que acontece? Quando o fórum começou a funcionar, começaram a fazer uma guerra que vai pesar agora. Nos tiraram o transporte, fizeram miles de coisas para nos prejudicar. E, lamentavelmente, com esto do caso da pandemia, a professora Darlene está em um estado de saúde
não muito bom. Eu não estou em condições de correr detrás das coisas, e sem condições eu não posso continuar tocando o foro da maneira certa. E naquele caso, o, não tem cabimento eu colocar um representante que não está capacitado para estar dentro do Conselho e não ter o apoio ou não ter. Aquela lá, eu faço em 2015 que estou participando do Conselho, não sendo conselheiro, continuei participando. E quando troca a gestão agora, vão entrar sociedade civil com outras pessoas que não têm nem noção de lo que está acontecendo desde 2015 hasta el día de hoy. Tanto que cuando pedí esa pauta ahí, voy a traer esa discusión sobre el relatorio de Rafael, porque va a ser errada. Y eso ahí es lo que debe. Yo tengo conocimiento, porque me capacité. Mas não quero colocar mais gente que não tenha capacitação para dizer, eu vou aprovar tal coisa, eu vou aprovar tal coisa, nos prejudicando. Sem falar a falta de respeito que tiveram em 2017 a fechar o Centro Pop, sem nos consultar, sem mostrar. Ou seja, quando foi a época da pandemia, que fizemos aquela comissão para executar o plano, aquele, como era, de contingência, nos tiraram porque acharam que a gente começa a discutir e nós somos errados em discutir, exercendo o direito de democracia, como também ver fechar um equipamento para cobrir o furo que deixaram. Porque fecharam parte do centro de idoso para colocar o albergue que foi prometido em 2017 quando fecharam o centro público. Então não adianta querer fazer uma política onde o executivo tem um pensamento neoliberal e fazer o que quer. Esse é o problema que está acontecendo. E agora, quando sai um exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui que estou vendo na tela, o Nizar. Nizar entrou reemplazando a Aline. Eu não sei se ele sabe o que a Aline passou quando nós aprovamos a lei dos benefícios eventuais, o jeito que ela foi assediada, tá? Então, é isso que me indigna, que quando a gente quer brigar, a sociedade civil não está junto com nós. E não por uma coisa que a gente não conhece. Na conferência deu para ver que o único gestor que tínhamos dentro da conferência era Rafael e o Maurício, que era o secretário. E a outra diretoria, onde que estavam? Por que não se apresentaram? Qual é o representante da gestão que vai ir ao Conselho Estadual a brigar por os direitos nossos? Não tem. Então não adianta colocar gente para discutir em uma política que não nos escuta. E quando a gente se manifesta, nós somos errados. Tá? A falta de ética que tiveram na mudança no 2020 de mudar uma lei de benefícios eventuais sem consultar o Conselho, quando a presidente do Conselho e a gerente de los benefícios eventuais estava como conselheiro e não se manifestaram, passaram essa lei diretamente, que prejudicou diretamente os usuários. Eu não apoio isso. Então, é aquilo lá. Eu tentei discutir, deu aquele esquema aqui no CRAS de Brejaru, quando pedi para fazer o xerox de los balancetes, que eu tenho que pedir autorização para a diretora da básica, para me dar uma coisa que é um serviço público, porque sendo conselheiro sou servidor público. E eu estou representando um CRAS, e o CRAS não tem nem sequer a capacidade de tomar uma decisão de fazer um xerox para mim poder estudar as coisas que vão ser
aprovado no Conselho, sendo que representava esse CRAI, não entra, não tem apoio dos gestores. Então, é melhor ficar fora e brigar na política, fazer a política, ou seja, o controle da política pública, participando dos conselhos sem ser conselheiro. Minha palavra fica registrada em ata, eu posso ver se eu tenho que me manifestar, ir ao Ministério Público sem pedir autorização ao Conselho, posso fazer, e todas as coisas assim. Sim, senhor Nestor, mas o senhor não quer participar, mas o senhor também não vai encaminhar ninguém? Hoje a gente só tem de representante de usuário a Solange Bueno e o senhor Santos, a Mara e a Lívia, só que a Mara e a Lívia não vão poder ser reconduzidas, né? Então era bom, né, enviar alguém para representar. Lamentavelmente, a gente se apanhou muito. Tá? Então, é mais fácil trabalhar por fora que estar dentro de um conselho aonde, um exemplo, e vou ser bem claro, em 2017 eu fiz a denúncia sobre as gratificações que eram pagas para os conselheiros governamentais quando eu precisei que me pagassem a passagem para ir participar do conselho, não me la pagavam. Não liberavam nem o carro para mim ir hasta o conselho. Quando eu me mudei para Antônio Carlos, a assistência social de Antônio Carlos me liberava o carro e me largava na frente do centro de idosos. E aqui no município de Palhoça não me queria. Porque eu critiquei e eu quero lá. Hoje tem uma questão sobre o CRAS de Brejaru. Eu sei quais são os problemas. Eu, quando eu critico as coisas, mostro quais são os problemas. Só que não existe uma parceria para entender a sociedade civil e o usuário. Sociedade civil, eu sei que está aí para reclamar os direitos que eles querem. Só que faz quase 5 ou 6 anos que a assistência social não faz os repasses e estamos mantendo uma política que está mal, ou seja, me estão atendendo mal, uma palavra. Posso discutir assim um monte de coisas. Na conferência, mostraram que aqui no Brejaru, tá? Eram atendidas mais de 600 crianças. 600 crianças que são atendidas por entidades como Dona Laura, a Eva, Dorcas, tá? E eles não recebem um centavo para fazer o serviço que era para fazer o CRAS. O CRAS só atende no serviço de convivência 5 crianças. Quando Dona Laura atende quase 300, a Eva atende quase 300, a Dorcas tem 100 e pouco de crianças. Por que nós vamos fazer o serviço que é para o município e não temos recompensa nenhuma? Tá? Para dizer, não, vocês são errados. Então, é aquilo que estou falando. Aí, as coisas erradas se pagam com o tempo. No momento que querem fazer uma política diferente, eu faço a política certa. Caio fora, não coloco um representante de usuário, e se alguém coloca um representante de usuário, eu vou estar presente aqui, assessorando ele e não deixando fazer cometer o erro que se cometem quando não tem conhecimento. Eu já passei por isso aí e não vou fazer. É aquilo lá quando fomos aprovar em 2018 a lei de benefícios eventuais, tá? O que foi falado na Câmara de Vereadores, quando fomos a defender isso aí, é que a culpa era del señor Santos, porque el señor Santos estaba en la comisión y no se manifestó. El señor Santos estaba comenzando a ser asesorado por nosotros. Porque para mí eso no fala. E aí que começa o problema. Para que vou colocar gente se não tenho gente capacitada para estar dentro do conselho? Ninguém quer trabalhar com nós. Se a gente tivesse trabalhado em 2017, 16, que começamos o fórum, até o dia de hoje, a secretaria não hubiese dado apoio, hoje teríamos gente para colocar suficiente para estar capacitado e poder discutir, mas não tem.
Então não adianta colocar gay ou recomendar gay. Eu não vou recomendar mais a ninguém. E se não tem usuário, eu não sei como que vai funcionar o conselho. Aí, se quiser fazer algum movimento diferente, então agora que a secretaria venha e fale comigo, que me dê as condições para mim começar o movimento tudo de novo, só que não vão querer, porque eu vou colocar o erro de novo a reluzir. E isso aí, não adianta. Eu não quero participar mais. Tá? Eu Tá recomendo. certo, Nestor. Tá explicado, então. Obrigada, viu? Beleza. Dando prosseguimento, a gente tinha a pauta, rege, comissão de normas, relatório de benefícios eventuais e algo sobre o CRAS Brejaru. A comissão de normas eu acho que já foi, né? A gente tinha falado já. Ah, não. Tem também uma resposta sobre cadeados para o Nestor, da Comissão de Políticas, isso. Vamos começar pelo relatório de benefícios eventuais, pela ordem? Ou vocês preferem mudar a ordem aqui, gente? Pode ser, Rafa, por aí. Pode ser? Então, Nestor, você queria fazer um comentário sobre benefícios eventuais, o relatório, por favor. Rafael, eu vou perguntar porque quem está assinado lá embaixo por teu nome. Eu gostaria de saber se foi tu que fez esse relatório ou alguém te encaminhou para tu fazer essa estadística e tudo isso aí. Eu fiz. Tu fez. Aham. Tá, então eu não sei. Aqui que é o que eu vou falar para ti. No começo do relatório, tu começa aqui, tá? A oferta de benefícios eventuales reglamentada no municipio de La Perosa por la ley 4.615 del 30 de abril de 2018 y alterada por la ley municipal 4.814 del 5 de febrero de 2020. Si todo ese relatorio que tú me pasó ahí fue pago con respecto a esa última ley que tú me colocó ahí, hay cosa errada. Porque a ley 4992 del 2021, que tú estabas presente en un consejo, revoga a ley 4814 del 2020, que alteró a ley 4615 del 2018. O sea, que si pagaron todo eso durante el 2021, 2022 y 2023 con respecto a esa ley, violaron los derechos de los usuarios, porque esa ley pedía que lo mínimo que tiene que tener de residencia las personas para recibir el auxilio de natalidad o funeral 6 meses dentro del municipio, o un año, no me lembro. Pedía que la mujer que pedía o auxilio de natalidad hiciese o prenatal dentro de las unidades básicas de salud do municipio, cuando en las unidades básicas, si tú sabes, no tem pediatra, no tem médico, no tem nada. Tá? Entonces, es aquello que me dejó medio en dúvida cuando fui a una audiencia pública de la LDO, donde venía a falar, mas eu paguei un monte de auxilio natalidad con respecto a esa ley. Tú sabes muy bien porque está registrado en las actas del 2018-2019, que eu fui a la secretaría, falé varias veces contigo, te hice unas visitas lá cuando iba a la secretaría y probé que los beneficios, natalidad y funerales no estaban siendo pagos y demoraban casi un año. Y hay gente que ni recibió, estaba entrando en la justicia para poder recibir los beneficios. Entonces, si alguien, no sé cuál era la comisión que estudió eso ahí, solo que sí, esos beneficios fueron pagos con respecto a esa ley que tú colocó ahí, eu achei uma coisa, não acho uma coisa que
que eu tivesse que participar e achar que foi isso aí que estão fazendo, nos prejudicando. Porque a ley fue revogada en el 2021, cuando yo estaba como consejero, y tú también estabas presente en el 2021 cuando revogamos esa ley. Porque si no, no iba a haber, no iba a haber, o Estado no iba a mandar recursos para el municipio si no acertábamos beneficios eventuales. Yo no sé cuál es, no sé, esa comisión que pegó eso ahí para estudiar, preste atención porque es o sea, si fue pago los beneficios es una falta de respeto que tuvieron hacia os usuários. Nestor, desculpa só, eu tenho... Minha bateria está acabando, eu vou ter que correr na outra sala, pegar o cabo e já volto. Mas só para a gente dar um andamento. Se eu cometi algum equívoco ali ao mencionar a lei, vou dar uma olhada, e aí é só alterar o número lá e os dispositivos. Peguei o material e posso ter me equivocado no número. Isso em nada está falando sobre pagamento e o fornecimento. Ali é só um prólogo para mencionar qual é a estrutura dos benefícios existentes. Não está falando sobre que uma lei antiga, que se ela foi revogada, e aí eu me equivoquei, não confundi os números da legislação, qual é a lei que foi utilizada para fazer o pagamento. Aí eu vou dizer para o senhor, não misture as coisas. O relatório, ele dá só uma visão sobre quais são os tipos de benefícios, e ele se baseia nos benefícios que foram entregues ao longo desse 1 ano e meio, e faz uma análise de como foi o comportamento de entrega disso. O objetivo desse relatório é para que nós entendamos como que está sendo feita essa entrega de benefícios. Não está aí discutido nenhuma questão que implique em irregularidade de pagamento. O pagamento ele segue a lei vigente, tudo certinho e tal. Então, para não haver uma confusão aqui, a gente está falando de alguma coisa, o relatório está se baseando em alguma coisa. Se eu me equivoquei no citar uma lei ali, então vou buscar e aí faço uma retificação. Mas isso não implica em nada os pagamentos que ocorreram nesse tempo sobre a saída disso. Eu só peço 2 minutos, que eu preciso ir na sala ao lado, que eu estou com 7% de bateria. Se eu não pegar o carregador, meu computador vai desligar. Vai, espero. Agradeço a paciência, estou de volta. Tá. O que quero te explicar é o seguinte: os pagamentos, ou seja, o que foi pago, tá? Porque eu vi que tem primeiro semestre, tantos benefícios para natalidade, segundo semestre, tanto auxílio funerário. Se estão utilizando esse método dessa lei que tu colocou aí, prejudicou a muita gente que não tenha comprovante de residência, que não tenha acompanhamento dentro da unidade básica de saúde de aqui do município. E é aquilo lá. Se tu entra no Frei Damião, a maioria não tem comprovante de residência. Se tu vai lá para Caminho Novo,
e pega aquela invasão do riozinho lá, tem um monte de gente que não tem comprovante de residência. Tu vai para Pontal, tem um monte de gente lá. Né? Senhor Nestor, eu acho que está fazendo uma confusão. A lei, ela permanece. Se eu procurar no site, eu posso até tentar mostrar, não sei se eu consigo mostrar aqui. Não, eu tenho a lei. Não, no Estatuto da Lei Impressa. O que acontece? Quando ocorre uma lei em 21, que foi feita alteração sobre comprovante de residência, enfim, tal, ela não revogou a lei de 2018. Ela não revogou a lei, ela revogou o artigo. Então, o que acontece? Ela revoga um artigo. Então, se eu observar a lei e pegar... Ela vai estar lá dentro da lei. Entra no site, vai estar dentro da lei. Vai ter a lei, vai estar lá o artigo tal, e aí aquele artigo que foi modificado em 2021, ele vai estar riscado, aquilo foi revogado. Então, o que exigia comprovante de residência, estou com ela aberta aqui. Então, revogou-se o item 3, comprovar residência no período de palhoça pelo período mínimo de 1 ano e tal. Foi revogado. E foi colocado comprovante de residência e nome do requerente, ou seja, foi tirado aquele período mínimo de 1 ano, enfim, aquilo foi revogado em 2021. Mas a lei geral, ela permanece a mesma. A lei geral que baseia, ela permanece a mesma. Então, por isso que eu falo, é uma discussão que a lei, ela está em vigor. Se mas não houve. Ela continua valendo a lei número 4.615 de 2018 e tem alguns artigos dela, alguns elementos, parágrafos, incisos, que foram revogados e alterados ao longo desse tempo. Nesse sentido, sim. Estou dando a razão. Eu estou errado. Simplesmente que quero dar a entender por que o Executivo utiliza um método que é o mesmo método que me foram a colocar no Ministério Público quando eu fui a reclamar de las gratificações e me coloca uma lei de 2010 que foi revogada em 2011. Tá? Aí o Ministério Público me arquiva porque bateram naquela tecla. Não, en 2010 tem esta lei que permite isso aí, mas em 2011 estava bem claro que revogava essa lei. E aqui tu me colocou uma coisa como se a lei del 2020 estivesse valendo. Entendeu? E isso me deixa na dúvida. Se a gestão está fazendo as coisas com respeito a essa lei, sabendo que foi revogada em 2021, porque o relatório que tu me mandou aqui... Ela está baseada na lei... Ela está baseada, senhor Nestor, na lei 4.615, de 30 de abril de 2018, com todas as alterações que vieram a ocorrer após a promulgação dessa lei lá em 2018. Ela se baseia, a prática de trabalho, ele se baseia no objeto final da lei em vigor. O que deu para interpretar é aquilo lá, tá? A lei del 30 de abril de 2000, alterada pela Lei Municipal 4814 del 5 de febrero de 2020. Tu colocou isso aí. Tá. Pode pegar esse... Não foi? Sim. Então, o que dá para pensar para mim que a gestão está pagando esses benefícios com respeito a essa lei e não com a lei que foi revogada em 2021. Tá, senhor Nestor, o senhor continua pensando isso ou o senhor foi esclarecido agora com a minha colocação? Eu sei que tu vai poder mudar, pá. Só que ainda continuo pensando isso porque é aquilo lá, de 2015 que eu venho apanhando com coisas que estão erradas e tu sabes disso. Coisas que são erradas, fizeram uma guerra em vão que vai acontecer agora com a falta de usuários dentro do conselho, porque sem usuário não existe conselho, sem conselho não vem recurso. Tá? É aquela lá. Eu tenho a capacidade e a condição de começar a fazer movimentos... Senhor Nestor, o senhor está com... Desculpa. O senhor tem um histórico muito complicado. Eu vi um histórico
de um período muito complexo de gestão e de relação com o Conselho. Isso se alterou. Agora a gente está numa nova eleição. Se o senhor tem o posicionamento de não ingressar no Conselho, ou os usuários não vão ingressar no Conselho por aqueles acontecimentos, isso pode ser debatido, mas o ponto que o senhor trouxe para a pauta agora é o relatório de benefício eventual. Eu gostaria de, assim, se o senhor quiser abrir um outro momento para discutir a relação do Conselho com os usuários, ou discutir alguma implicação sobre uma paralisação do Conselho, uma paralisação de recursos como forma de protesto, tudo bem, é legítimo. Mas agora o senhor pediu um tempo para discutir o relatório de benefícios eventuais. E aí eu te solicito que atenha-se a esse tema, que é importante para os usuários. Ou seja, corrige, porque para mim está errado, tá? E estou aqui na dúvida. Ok. Tá? Algo mais? Então é isso aí. Perfeito. Que todo mundo, essa sociedade civil, conheça o que estou reclamando. Uma coisa de simples. Ok. Entendo o embaraço que foi e vou dar uma olhada e a gente faz uma retificação para deixar mais claro no documento. Tem mais algum ponto? Alguém gostaria de fazer mais algum ponto sobre o relatório? Eu não quero aqui privar outras discussões, deixando claro, Nestor. Só para a gente delimitar a discussão, para que as pessoas possam se focar no problema, um problema por vez. O problema agora é benefício eventual, foi trazido pelo relatório. Então, sobre o relatório em si, alguém tem algum apontamento? Eu entendo que o relatório ele traz algumas informações que são pertinentes a esse conselho discutir, seja em comissão própria, pertinente, e também em plenária. E acredito que possa entrar em discussão. Acho que a comissão, não sei se já se debruçou sobre o relatório ou não, e se vai trazer alguns pontos para discussão. Ou se não trouxer, que a próxima composição o faça. Dito isso, se não tiver mais nenhuma discussão sobre esse ponto, a gente passa para o próximo. Não tem mais nenhuma? Então vamos avançar para o próximo. Deixando aqui, se houver outros elementos a discutir, então coloquem em pauta para discutir. Não agora, porque a pauta já foi aprovada, mas para a próxima reunião. Uma denúncia sobre o CRAS Brejaru, pastor. Tá. A outra vez eu falei sobre um cadeado que existia no CRAS Brejaru. O mês passado eu fui a fazer meu cadastro único, a atualizar meu cadastro único. Chego lá e vejo uma pessoa sendo atendida do lado de fora por aquela grade, aquele cadeado lá. Eu reuni as trabalhadoras que estavam lá e perguntei. Aí me falam, tá, que está em uma área onde existem pessoas violentas, que entraram lá, gente sem autorização, que entrou um pessoal com uma espátula, não sei o quê, tá? E as pessoas se sentem ameaçadas, tá? Lamentavelmente, se eles estivessem dentro de Frei Damião, não ia acontecer isso. Porque conhecimento que a gente tem lá, tudo isso aí, faz o que acontece com o posto de saúde. Posto de saúde, creche, escola, vagabundo nenhum pode mexer. Só que o CRAS Brejaru está fora da comunidade. E o que me falaram os trabalhadores de lá, não vou tirar a razão. Então, eu quero que o Conselho peça algum sistema de segurança para colocar câmaras, colocar alguma forma de que essas pessoas não cheguem lá e fiquem do lado de fora
com chuva, com frio, agora vai vir o calor, do lado de fora. Porque eu acho ridículo que condenem um monte de pessoas por dizer, moramos em um lugar, ou seja, aquela discriminação, de Frei Damião é vagabundo. Não, cega disso aí. Eu não vou tirar a razão de los trabalhadores que precisam de segurança, mas acho que, ou seja, a secretaria agora, o conselho, tomaram uma atitude para dar segurança a esse pessoal e dar um bom atendimento aos usuários que usamos para brasileiros. Por eso que eu me indigno ver un cadeado cuando me falan asistencia social es la puerta de entrada para otras políticas. ¿Tá? Mas parece que eu estou dentro, ou seja, do lado de fora, que me vê de dentro, parece que estou dentro de uma cadeia, porque tem uma grade de ferro no cadeado. É essa a denúncia. Eu quero que o Conselho tome alguma atitude para proteger o pessoal que trabalha e dar um bom atendimento aos usuários, porque eu não posso aceitar que chegue uma mãe com uma criança pequena e tenha que ficar no frio do lado de fora, porque não pode entrar, tem um cadeado e uma grade de ferro dentro do CRAI. Eu acho que, ou seja, a pandemia já acabou, não precisa mais isso aí, mas se os trabalhadores precisam de segurança, é um dever da secretaria dar essa segurança e dar um bom atendimento aos usuários. Isso que venho a trazer. Ok. Uma sugestão, então, a gente pode encaminhar isso para a Comissão de Políticas, pessoal? Essa sugestão do Nestor? A comissão analise e faça encaminhamento posterior. Tem manifestação contrária, então eu coloco em votação para encaminhar para a Comissão de Políticas Públicas. Aqueles favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária vai para a Comissão de Políticas, senhor Nestor. E último ponto é justamente uma resposta da Comissão de Políticas. Oi? Oi? Oi, pois não? Alguém está me ouvindo? Sim. Que botar no telefone aqui a reunião, eu não consigo ler a resposta, mas acho que é importante ler essa resposta, né, Marina? Eu ia colocar na hora, quiser lê-la. Eu faço a leitura, Miriam. Tá, Ainda estou com um restinho de bateria aqui. É que a nossa internet está muito ruim e eu tive que botar no celular, então eu não consigo ler. Tá. Então, foi encaminhado, né, o ofício, né, para o secretário e quem, né, realizou a resposta do mesmo foi a gerente geral, né, da Proteção Social Básica, Josiane, e ela, né, escreve assim: prezado secretário, em resposta ao ofício número 055, Conselho Municipal de Assistência Social, esclareço que gerentes e técnicos do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, são orientados regularmente sobre o impedimento do uso de qualquer tipo de obstáculo, chave, cadeado, que impeça o livre acesso do usuário nos equipamentos. Aproveito para informar que nova orientação foi formalizada via memorando, número 79.915 de 2023, aos gerentes sobre o impedimento do uso de cadeados no acesso do usuário aos equipamentos. Respeitosamente, Josiane Cristina da Silva Santana. Foi essa, né, a resposta que a comissão obteve, né, referente ao ofício solicitado ali pelo seu Nestor, né, dos esclarecimentos. Só que agora esse esclarecimento, tá? Eu quero que reforce com a segurança dos trabalhadores. Porque eu entendo que existe problema, só que o problema não está dentro do Frei Damião e está dentro do Jardim Eldorado. E dentro do Jardim Eldorado não posso fazer nada. Não posso me manifestar.
Então, agora eu quero que a secretaria tome providência para não deixar acontecer nada com o pessoal trabalhador. Porque os trabalhadores que estão aí são bons. Foram os que me atenderam a mim, fizeram um serviço muito bom em 2009, quando o CRAS ainda estava lá, bem dentro do Brejaru. Tá? Só que agora esse CRAS teria que ir para Frei Damião, lá no centro, porque é lá que está a demanda. Só que aqui, eu quero lá, que entra aqui, não são os vagabundos do Frei Damião, são o pessoal de Jardim Dourado. E não tenho acesso a esse pessoal para mim ir e dizer, não mexam aqui. Essa é a diferença. Seu Nestor, oi? Sim. Seu Nestor, eu tenho uma dúvida referente a essa questão do senhor. Eu não sei quanto acredito que não, essa questão de tirar o CRAS Brujaru dali e levar para dentro do Frei Damião, eu acho que é uma discussão mais longa e daí não, a gente não vai conseguir resolver isso agora e não sei nem se tem previsão para isso, né? Não, de que isso nesse momento não cabe. Mas a minha dúvida o senhor fala, quando o senhor fala do cadeado, há uma grade na porta de entrada ou é o portão que fica fechado? Na porta de entrada que dá Eu não escutei, desculpa. a porta de entrada que dá para acesso à recepção. Ah, tá, a porta de entrada. Ou seja, fica uma grade. Eu entro na garagem. Tá, o senhor entra na garagem e daí há uma grade na porta. Aí uma grade na porta da recepção, com um cadeado. Tá. Aquela com grade com cadeado fechado? Minha. Aí tudo bem, na época da pandemia. Mas a pandemia acabou já faz 2 anos. Tá, mas a minha dúvida então é na porta que fica essa grade com o cadeado fechado, é isso? Ô, Miriam, eu posso trazer como exemplo, assim, a gente fez algumas visitas de base no território e a gente passou no CRAS. O que que acontece? A porta de madeira fica aberta, mas a grade fica fechada, cadeada. E assim, a gente até estranhou e questionou os trabalhadores e o que que eles justificam? Que constantemente eles têm atendido usuários embriagados, entorpecidos pelo uso de outras substâncias psicoativas que são agressivas com os trabalhadores, né? Então, já que eu estou pensando aqui em como resolver o problema, né? Já que tem uma resposta formal da secretaria, quem sabe a gente construir isso junto com os trabalhadores na formalização dessa denúncia junto à secretaria, né? De peticionar eles, os próprios trabalhadores, segurança para o local, que daí a gente consegue desdobrar isso para outras instâncias, inclusive até mesmo o sindicato, entendeu? Atuar nesse sentido. Sim. Porque a gente não tem como bater de frente aí, porque a gente tem uma resposta formal, né? Sim. A gente, né, tem aí a justificativa de que que não tem problema com isso, que a secretaria orientou a gerência. Então, não tem como a gente esbarrar aí contra a secretaria nesse sentido. Mas a gente pode fortalecer os trabalhadores a como construir essa demanda junto à secretaria para depois disso partir para outras instâncias. Tá, mas que porque a minha dúvida é pelo que tu estás trazendo, então realmente o que acontece não está batendo com a resposta, entendeu? Exatamente. Era só essa minha dúvida aí em relação e para saber se era a porta mesmo ou o portão. E também, se a gente for pensar, a resposta da Josiane não quer dizer muita coisa, ela não traz muita informação, se a gente for pensar. Ela disse que orientou a gestão a não fechar. Ok. Sim. Ela não traz, ela não revela nada maior de que de fato o problema está acontecendo. Ela só diz que eles orientam a não fazer dessa forma. Ok. Isso é um fato e a gente espera que isso aconteça mesmo, né? Porque não se pode trabalhar de porta fechada. Mas não traz a resposta que a gente esperava, ou sim ou não, e nem como desdobrar o problema em uma resolução, né? Tá. Eu acho que a gente vai ter que sentar mesmo enquanto comissão e conversar melhor sobre isso. Posso dar um exemplo do Caminho Novo. Para Caminho Novo tem uma porta de vidro, a qual a recepcionista tem que fechar, fecha, abre, deixa a pessoa entrar, mas o usuário não fica do lado de fora, no sol, na chuva, no frio, e fica dentro do CRAS. O quê?
Poderia se fazer isso aí, colocar uma porta de vidro, sabe? A recepcionista vai ter que desentrar o pessoal. Se vê que está incomodando, fecha a porta, chama a polícia, chama... Eu estou vendo aqui a Carla de Orly é do Frei Damião. Ele pode falar para todo mundo se a escola, posto de saúde, a creche, são mexidas pelos vagabundos lá. Não acontece. Acontece que o CREA está fora da área de demanda e aqui a gente não pode fazer nada. Porque estamos no Jardim Eldorado e não estamos em Brassaru. É isso o que acontece. Simples. Aí o pessoal do Frei Damião é condenado, é discriminado pelas pessoas que não são de lá. Isso é isso que estou trazendo. Existe forma de fazer. Colocar câmera, colocar uma porta de vidro, mas o pessoal não pode ficar no frio, tá? Não pode ficar com criança pequena com 40 graus de calor embaixo da garagem, mentre dentro do CREA temos ar-condicionado. Tudo isso aí. A utilidade, a necessidade que precisa o usuário. Então, essas são coisas que a gente pode estudar, só que, lá, mientras não tenha aquela, ou seja, não haja aquela colaboração em geral para discutir, a gente não pode fazer nada. Só estou trazendo e relatando o que eu vi, como usuário. Ô, seu Nestor, eu entendo e acolho toda a sua demanda, mas quando eu trabalhava ali no CREAS, a gente já passou por isso também, então não é uma especificidade só do seu território, entendeu? Ele é porque a gente está pensando num problema muito complexo, que envolve assistência, saúde, segurança pública. A resolução, ela parece simples, mas de fato ela não é, né? Porque se a gente for pensar, é o próprio território que, por vezes e por motivos muito alheios à sua própria vontade, acabam prejudicando a própria política pública que oferece serviço para ela, né? Então, a resolução ela não é simples porque envolve vários serviços públicos aí em conjunto, né? E aí eu só queria dizer para o senhor que não é uma coisa só do território do Frei Damião, tá? Acontece em todos os territórios. E talvez, só pensando nisso, foi uma saída que os trabalhadores dali encontraram para não esbarrar com um problema de frente, né? Porque, de fato, se a gente for pensar assim, estar ali a serviço público e ser violentado na execução do seu serviço não é uma tarefa fácil, né? Então, assim, é só para trazer para o senhor que é uma coisa muito complexa, né? E que, às vezes, a resolução, ela demora um pouco mesmo. Beleza. Então, para sintetizar e dar um encaminhamento, pelo que eu entendi, isso fica de novo com a Comissão de Política para trabalhar essa questão. É isso, pessoal? Isso, Rafa. Ok. Gente, tem algum ponto para discutir ainda? Vocês queiram? Que a pauta se extinguiu. Vocês olham. Não tendo nada mais para hoje, agradeço a todos e a todas. Desejo uma boa semana para vocês. E só uma dúvida. Marina, essa é a nossa última reunião ou nós ainda teremos uma reunião em outubro? A gente ainda tem outubro, mas outubro já é a plenária da eleição, né? De posse da eleição. Tá, então, isso eu quero dizer, a próxima reunião que ocorrer já vai ser com a nova composição? Isso, mas assim, como chegou aquele documento lá da LDO, eu estou tentando descobrir até quando pode ser feito aquilo. Eu sei que não dava para encaixar nessa plenária de hoje. Por quê? Porque tinha que passar pela comissão. Mas talvez, se a gente precisar fazer uma extraordinária, ok, daí eu aviso. tá. Porque eu acho que a LOA, ela vai para... A LOA vai para audiência pública até o final do mês, se eu não me engano. Devia estar aqui. Enfim, vamos ver isso com a secretaria. Deixando, então, a entender para todo mundo que talvez nós precisemos de uma extraordinária
antes da posse da próxima composição. Caso não tenhamos uma extraordinária, essa vai ser a nossa última reunião geral desta composição, e eu quero aqui deixar meu agradecimento a todo mundo pelo trabalho desenvolvido, pelas discussões, e pelo foco nos temas, né, que daí a gente vai podendo esmiuçar e vai avançando tema por tema. Agradeço demais pelo trabalho de todo mundo e das comissões também, especialmente nas comissões, porque o conselho ele ocorre nas comissões. O plenário é um resumo, o plenário é uma síntese, mas o trabalho ele ocorre nas comissões. Então, dar os parabéns pelo trabalho desempenhado, para aqueles que estavam nas reuniões e se debruçaram sobre vários temas bem espinhosos. Desejar um bom trabalho para quem vai continuar, né, para quem espera ter uma recondução ou para as entidades que esperam ser eleitas e porventura venham a permanecer neste conselho, e para aqueles que vão sair, assim como eu, deixo um até logo. A gente se vê em breve e talvez em outros conselhos. Tá? Gente, dito isso, muito obrigado para todo mundo e uma boa semana para vocês. Um abraço.